Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes, nós retomamos aqui comigo André Afonso Monteiro para o estudo da obra A Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 14, Os Fluidos, a partir do item 46. Começamos já há algumas semanas nesse item 46 que fala, que dá uma continuidade sobre obsessão, e a gente está aqui dando continuidade de uma forma bem calma, bem tranquila, para a gente entender um pouco esse tópico e fazendo aqui a correlação em O Livro dos Médiuns. Então, no programa da semana passada, nós estudamos a obsessão simples e a fascinação. Vimos a diferença entre eles. Na obsessão simples, é mais ou menos ali um espírito, como um espírito inferior, brincalhão, ali nos enganasse, nos iludisse, fizesse brincadeiras conosco. Então, ele diz que, Kardec até fala, que esse espírito, não é o fato de ser enganado por um espírito que nós estamos obsediados, mas ele diz que a obsessão, porque os enganos, volta e meia os espíritos estão ali, principalmente com os médios, né, querendo enganar os médios, mas ele diz que a obsessão é quando há uma tenacidade daquele espírito, que é uma qualidade forte, aderente, né, que esse espírito tem, que ele usa esse termo, uma resistência, né, uma qualidade que adere fortemente a tenacidade, significado de tenacidade. Então o espírito ali promove atos e ações para nos enganar, nos iludir e brincar conosco. Mas ele diz que isso é facilmente identificado e não causa maiores problemas. Diferentemente da fascinação, que Kardec vem falar para nós em O Livro dos Médiuns, nos itens a obsessão simples no item 237 do capítulo 23 e a fascinação no item 238 no mesmo capítulo 23 em O Livro dos Médiuns. Então, na fascinação, ele diz que as consequências são mais graves, né? Que são ilusões produzidas por aquele espírito. É um espírito hábil, ardiloso, que tem um plano, um propósito mesmo de dominar o nosso raciocínio. Ele diz que através do nosso pensamento, esse espírito domina o nosso raciocínio e a gente fica ali iludido, achando que nós somos os senhores da razão, que nós temos que o nosso comportamento ali é o mais correto, por isso que a gente vê aí pela sociedade afora, não só nos médios, mas comportamentos bizarros, né? Comportamentos assim que são fora do senso comum, porque ele diz que esse médium, essa pessoa, ela fica iludida, perde o raciocínio, perde completamente o raciocínio, não sabe mais, não consegue mais diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é ético e o que não é ético. E aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que poderiam nos ajudar, esses espíritos, eles começam a influenciar a essas pessoas a se afastarem de nós. Na verdade, nos influencia ao obsediado que se afastem dessas pessoas que conseguem enxergar a realidade dos fatos. Mas hoje nós vamos entrar no capítulo, avançar ainda no item 46, mas falando aqui no capítulo, no mesmo capítulo 23, no item 240 em O Livro dos Médiuns, porque aqui Kardec vem falar para nós sobre a subjugação. Então ele começa dizendo que a subjugação, ela é uma paralisia da vontade pelo espírito obsessor. Notem que na fascinação nós não temos a nossa vontade paralisada, mas sim o nosso raciocínio paralisado. Aqui Kardec diz que a coisa se agrava mais ainda.
Então, na obsessão simples, nós temos as influências de pouca repercussão grave, mas que nos levam aos embustes, às enganações, às fraudes, às brincadeiras dos espíritos. Kardec cita até as batidas, as manifestações físicas como parte dessa obsessão. Diz que há um plano, mas que a nossa vontade e o nosso raciocínio não estão afetados, porque quando a gente começa a pensar ali, como a gente se livra, né, dessa obsessão simples? Você começa a raciocinar e vê que aquilo ali é alvo de algum espírito brincalhão e começa a trabalhar, buscar o auxílio para se libertar daquela situação. Na fascinação, ele vai dizer que o espírito, esse espírito hábil, ardiloso, ele paralisa o nosso raciocínio. Tudo pelo pensamento. E na subjugação, ele vai mais além. Esse espírito ele tem poder de paralisar a nossa vontade. Então, Kardec traça essa diferenciação, que na fascinação nós perdemos ali a capacidade de raciocinar. Pelo pensamento, esse espírito influencia no nosso raciocínio. E na subjugação, não. É a paralisia da vontade, né? Daquele que a sofre. Então, o obsediado perde a sua vontade, fica com a sua vontade paralisada pela ação desse espírito, deixando com um verdadeiro jugo sobre o obsediado. E ele diz que isso pode ser moral ou corporal. E nos fala que na moral a gente começa a passar a tomar determinações absurdas e comprometedoras, como se o obsediado estivesse sob o efeito de um encantamento. Então, nesse primeiro caso, ele age sobre nós, sobre a nossa... É como se fosse um encantamento, né? Como se fosse um encantamento agindo nos nossos órgãos materiais, né? Na moral, melhor dizendo, né? A gente passa a ter determinações absurdas e comprometedoras, como se nós estivéssemos sob o efeito de um tipo de encantamento, como se a gente tivesse enfeitiçado. E ele vai dizer que no segundo caso, nesse jugo corporal, o espírito ele atua de uma forma mais intensa no nosso corpo físico, agindo sobre os nossos órgãos materiais, né? Então ele diz aqui em O Livro dos Médiuns, ele até cita o exemplo, né? Que alguns médiuns escreventes, é como se o espírito tomasse ali a mão do médium e fizesse aquele ato. Ele diz, né? Vimos em alguns que por falta de pena ou de lápis, diz Kardec, né? Simulavam escrever com o dedo em qualquer parte onde estivessem, até nas ruas, nas portas e nas paredes. A gente vê às vezes as pessoas falando sozinhas, num estado assim que parece ser uma demência, né? Recentemente até veiculou um vídeo que um companheiro ele vai, e também ele tinha ali um problema de estar sob efeitos de alcoolismo, e ele entra num posto, né, numa loja de conveniência de um posto, senta, pede uma bebida, abre ali a bebida, pede 2 copos, serve um para ele e o outro para uma segunda pessoa, que ele disse chamar Jorge. Então ele está ali, a pessoa filma ele conversando com esse suposto Jorge, que era uma pessoa invisível, que nós não sabemos se era algum espírito ali aparecendo para ele, se era algum outro espírito que estava influenciando na mente dele, que ele estava conversando com algum Jorge, ou se era simplesmente efeito da bebida, ou se era uma conjunção de todas essas coisas. Mas vocês veem que ali havia uma possibilidade muito grande de um espírito estar manipulando ali a visão dele para que ele estivesse vendo um Jorge. E já tem um problema da obsessão, né, que por conta do vício, e aí ele atua em nós para que a gente sinta essa vontade de beber, de fumar, ou seja, da prática daquele desregramento. Isso é potencializado também por um espírito, mas nós vemos que, nesse caso, nesse exemplo que foi citado desse vídeo, que viralizou nas redes sociais, esse companheiro ali
estava sendo alvo de um joguete, ele podia estar ali sob uma subjugação, né? Porque a vontade dele ali estava paralisada, ou seja, a vontade passa a ser daquele espírito, tem vontade de beber, né? Ele perdeu ali o raciocínio, perdeu a vontade, perdeu tudo, porque ele não estava raciocinando que ele não podia conversar com uma pessoa invisível, mas que ele, né, estava conversando com ela, para ele tinha alguém ali. O que ele estava vendo, né, a gente realmente não sabe. E Kardec até ele coloca, né, ele diz aqui que essa subjugação corporal, ela vai algumas vezes mais longe, ela pode nos levar aos atos mais ridículos, que foi o que nós citamos aqui nesse caso. E aí ele cita, né, que ele cita o exemplo de um homem que não era nem jovem nem belo, mas que esse homem estava sob o domínio de uma obsessão desta natureza, de uma obsessão corporal. E ele via-se constrangido, esse homem encarnado, ele era constrangido, segundo Kardec aponta, por uma força irresistível a ajoelhar-se diante de uma jovem, sob a qual nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Então vejam, quando ele via aquela pessoa, ele se ajoelhava e ficava pedindo em casamento, mas sem ter qualquer tipo de interesse sobre ela. E aí ele conta esse exemplo. Conta mais à frente, né, de outras vezes, Kardec diz que essa pessoa sentia sobre as costas e nos tendões das pernas uma pressão enérgica que o forçava, apesar da vontade que isso se opunha, a ajoelhar-se e a beijar o chão nos lugares públicos e na presença da multidão. Ainda que ele não tinha a vontade dominada, mas o corpo físico dele estava dominado. Então Kardec diz que, né, estávamos convencidos de que não era absolutamente, pois possuía plena consciência do ridículo de que fazia contra a sua vontade e sofria horrivelmente com isso. Então, ele coloca nessa questão aqui que ainda que ele tinha uma vontade diferente, mas havia essa subjugação corporal que dominava os sentidos corporais daquele senhor. Nós também remetemos a um livro Ivone Pereira, da dona Ivone Pereira, em que ela narra nas experiências dela, Recordações da Mediunidade, esse livro. Ela narra nas experiências dela que lá na cidadezinha dela havia um padre, e ela falou que do nada esse padre ele estava ali rezando a missa, fazendo ali a missa, e de repente, do nada, ele abandona no meio da missa, ele abandona a igreja, abandona o altar, vai para o terreno da igreja e começa a cavar, e ele nunca mais parou de fazer isso, ele perdeu completamente os sentidos e ele só passava a cavar. Foi internado em um hospício, vivia assim com as mãos todas roídas, porque ele passava a mão no chão, passava a mão nas paredes, tentando ali cavar. Ele estava sob uma obsessão fortíssima, segundo a dona Ivone apurou, e a causa é que em outras vidas ele tinha sido um capataz e ele obrigava as pessoas. Teve um problema de que um tesouro dele sumiu, alguém cavou, escondeu aquele tesouro, um ouro, um pertence, umas joias, e ele obrigava as pessoas a cavarem até achar aquela riqueza que tinha sido perdida, que alguém tinha roubado, furtado, e alguém cavou e escondeu. Então as pessoas iam desencarnando ali por conta daquela opressão dele, e aí uma daquelas pessoas promove essa obsessão fortíssima que eles não conseguiram resolver aquela questão. Foi algo muito forte mesmo. Uma subjugação, uma possessão, conforme Kardec coloca aqui. Então, amigos ouvintes, nós estamos fazendo aqui o estudo da obra A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, e o item é o 46, que fala sobre as obsessões, e nós estamos fazendo aqui remissões ao livro dos médiuns, com o livro dos médiuns, no capítulo 23, itens 238 seguintes, e hoje falando aqui no item 240, que fala sobre a subjugação. Porque Kardec ele cita aqui, no final desse parágrafo do item 46, que
a obsessão ela pode se degenerar, né, em subjugação e possessão. E aqui no Livro dos Médiuns, ele não utiliza mais o termo possessão. Ele vai se utilizar obsessão simples, fascinação e subjugação. E ele vai dizer aqui no item 241, ele diz o seguinte: outrora dava-se o nome de possessão ao domínio exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração. Ele diz que essa possessão seria para nós o sinônimo da subjugação. Se não adotamos esse termo, diz Kardec, então, essa possessão, para nós, seria sinônimo da subjugação. Mas ele não adota este termo possessão por dois motivos. Primeiro, porque implica na crença em seres criados para o mal perpetuamente, votados ao mal, que a possessão seria como se fosse algo mais voltado ali àquele ser que foi criado, né, os possessos. Ele foi criado única e exclusivamente para as obsessões. E Kardec diz que, na verdade, não existem espíritos criados para o mal perpetuamente, mas que são espíritos mais ou menos imperfeitos. Então, aqueles espíritos que ainda estão nas fileiras do mal são espíritos que estão num grau de imperfeição ainda grandes, né? Avançados. Estão avançados no grau da imperfeição. Ou melhor dizendo, estão atrasados no grau da revolução, né? Seria o contrário, estão atrasados no grau da evolução. Então, quanto mais atrasado, mais imperfeito. E ele diz, né, que todos podem melhorar-se. Então, por isso que ele não usa mais a possessão. Apesar de incluir num livro posterior, como a Gênese, esse item possessão. O segundo implica igualmente a ideia de uma tomada de posse do corpo por um espírito estranho, né? De uma espécie de coabitação, ao passo que só há constrangimento. A palavra subjugação traduz perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, diz Kardec, no sentido vulgar da palavra. Há apenas obsidiados, subjugados e fascinados. Então, o que nós entendemos como possessão, Kardec encontra um termo melhor, que é a subjugação, porque é uma obsessão temporária, forte, eficaz, mas temporária. Uma ação que difere da possessão, que daria assim, uma conotação de algo mais interno. E ele diz, é interessante nós lembrarmos também, nós vamos fazer aqui uma remissão ao livro Entre a Terra e o Céu, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e esse livro ele traz uma narrativa muito interessante, que ele aborda um socorro prestado para a equipe da qual o André Luiz fazia parte, após um pedido, uma prece de uma jovenzinha, de uma adolescente. Então, o que acontece? Como é que se dá isso, né? Como é que se começa esse socorro? A vozinha dela, que já estava desencarnada, recebe aquela prece, a menina ora para a mãe. Então ele chama até de prece intercessória, né? Prece refratária, prece refratária, porque ela ora para uma determinada pessoa, e na verdade por um espírito, e é o outro que vai fazer ajuda. Porque o obsessor, naquele caso ali, era justamente a pessoa que ela estava pedindo as orações, pedindo para ajudar. Então, o caso era uma família, era o segundo casamento de um homem. Ele era casado, possuía 2 filhos, e a esposa dele desencarna, regressa ao mundo espiritual. E essa esposa do mundo espiritual, ela não aceitou que ele tivesse se casado novamente, porque ele era jovem, tinha os filhos jovens ainda, a filha devia ter por volta ali dos seus 10, 12 anos, e o menino tinha 3, 4 anos, era Julinho. Ele é conhecido como Julinho no livro. E o Julinho, era uma história bem interessante, né? Porque o livro aponta
mostra as outras encarnações, as encarnações pregressas e toda aquela ligação ali que eles tinham. Então esse casal ele começa a ter uns problemas porque a esposa morre. A esposa ficava do mundo espiritual tentando obsediar a atual esposa dele encarnada, mas não conseguia porque ela tinha um caminho reto, ela tinha um comportamento moral que a dava sustentação e a blindava das obsessões, que é o que Kardec fala aqui em A Gênese, que uma ação física, uma causa física, você opõe uma barreira física, e uma causa moral, você opõe uma barreira moral. Então, aquele espírito inferior ali tentava obsediar, mas o padrão de vibração dela e a conduta, o comportamento dela como mulher e como esposa, criava uma barreira moral para que aquela obsessão se desse. Mas em determinado momento, o ciúme, porque a esposa desencarnada tinha ciúmes do marido que estava vivo com a esposa atual dele. E essa esposa atual tinha ciúmes do amor que o marido tinha pelo filho menor. Em um belo dia, esse menino desencarna afogado na praia. Ele ia desencarnar porque a programação dele era para que ele vivesse apenas 3 anos por conta de um suicídio que ele tinha cometido em outra vida, se atirando de um penhasco num rio. Ele morre afogado. Então, ele estava reparando ali aquele suicídio, por ele mesmo escolheu aquela prova. Ele mesmo escolheu reencarnar daquele jeito e ter aquela morte, aquela desencarnação daquele jeito. E aí ela acaba se descuidando propositalmente na praia e o menino desencarna. E ela fica com aquele sentimento de culpa, paralisada na culpa. E quando isso acontece, ela quebra a ação dela, o comportamento dela, abre brecha, ela perde aquela blindagem moral e ela abre um caminho para que a esposa promovesse a tão desejada obsessão. E aquela obsessão vai se transformando numa fascinação e vira uma subjugação, porque ela domina completamente a vontade, os órgãos materiais. Aquela senhora, ela vive numa depressão profunda. E aí a trajetória do livro é toda nessa construção de auxílio para resolver aquela questão da obsessão. Então, vocês vejam que aquilo se tornou uma subjugação, e não era uma possessão, como Kardec mesmo diz, porque era temporário, e aquele espírito não era um possesso, né? Porque simplesmente aquela mãe se descuidou do ponto de vista moral no seu comportamento e abriu brecha para aquela desencarnada agir sobre ela, tomar a vontade dela e agir até sobre os órgãos dela, porque ela entra numa depressão profunda e os médicos não conseguiam resolver, e ela visitava médico, especialista, levavam ela em igreja, em vários templos religiosos para tentar resolver a questão. No final eles até conseguem resolver, mas é uma trajetória belíssima. Mas vejam que a causa foi a imprevidência dela e a culpa que ela assumiu, que ela paralisou, a cristalizou por conta daquele descuido que ela teve com a segurança do menino. Mas nós vemos que foi todo um domínio planejado. Então, e a oração, e aí o que acontece? Né? Quando ela chega naquele estágio de depressão, de obsessão profunda, a enteada ora para a mãe. Mãe, me ajuda, porque se ela desencarnar, como é que nós vamos ficar aqui? Como é que eu vou ficar sozinha com o papai? Então ela faz essa prece refratária, e quem recebe a prece? A mãe, a avó desencarnada. Ela ora para a mãe ajudar, mas a mãe não estava nem aí, nem captou essa prece dela, e quem acaba percebendo e captando, recebendo essa prece, é a avó também desencarnada, que procura em nosso lar os espíritos, conseguem uma ajuda, montam uma equipe de socorro e eles acabam ajudando. Mas, amigos ouvintes, nós estamos encerrando o programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte, no capítulo 2, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os espíritos felizes, uma galeria dos espíritos por ele classificados como espíritos felizes, e há, na sequência, outros capítulos em que o nosso codificador nos traz também os depoimentos, as trajetórias de espíritos em várias gradações evolutivas, de acordo com a classificação em O Livro dos Espíritos, no item 100, é mais do que uma pergunta, é um item, mas está na sequência da numeração, número 100. Nós já estudamos espíritos felizes aqui neste capítulo, Samson, Jobard, Samuel Filipe, e já começamos a estudar e agora continuamos juntos estudando o Dr. Demer. Esse espírito precioso, esse espírito delicado, com muitas aquisições, um médico homeopata distintíssimo, de caráter, de saber, de cultura. Por tudo isso ele era muito estimado por todos, até por alguns chegava a ser venerado, segundo Kardec, em função inclusive da imensa bondade, da imensa caridade que ornavam o seu caráter e a sua figura. E mesmo em idade avançada, vejamos como ele nos lembra, o nosso querido Bezerra de Menezes, ele socorria doentes pobres sem nenhum cansaço, não tinha nenhuma preocupação com o preço das visitas e renunciava ao seu conforto e às suas comodidades em benefício da pessoa pobre ou dos pobres de um modo geral. Ele inclusive raciocinava assim: bem, se os ricos não puderem ser atendidos por mim, eles podem recorrer a outro médico, mas os pobres não. E por isso ele também muitas vezes dava o necessário em termos de exigências materiais aos pobres. Segundo Kardec, ele era o cura d'Ars da medicina. Nós já falamos mais de uma vez sobre esse extraordinário exemplo de caridade que foi o cura d'Ars. Ars é uma cidadezinha, praticamente uma aldeia ainda hoje, lá na região de Lyon. Nós estivemos lá e já relatamos algumas particularidades comoventes dessa situação. O espírita convicto, que era o Dr. Demer, exatamente porque o espiritismo lhe deu as respostas que ele não tinha encontrado nem na ciência e nem na religião, e por isso ele foi um grande propagador dos princípios, dos ensinamentos da doutrina espírita. E era um investigador profundo, um homem de ciência, e ele e Kardec viveram mútua e viva simpatia. Nós já vimos aqui algumas comunicações do Dr. Demer, inclusive uma que continua sendo raríssimo o caso, mas está aqui patenteado em vários espíritos felizes, que é o fato de darem comunicações mediúnicas praticamente imediatamente ao decesso do corpo físico, mas ainda com o corpo insepulto, como foi, por exemplo, o caso de Samson. E outros também fizeram isso, e o Dr. Demer, que desencarnou no dia 25 de janeiro de 1865, deu uma comunicação no dia 26 de janeiro, no dia seguinte, portanto,
de 1865. Nós já estudamos essa comunicação, mas voltaremos a estudá-la por força de uma outra situação muito particular, instigante mesmo, que Kardec nos relata aqui ao final dessa orientação que vem dessa comunicação lá na região de Montauban, porque essa primeira comunicação do Dr. Demer foi lá na região de Montauban, em uma casa espírita, junto de amigos seus. Então, o Dr. Demer faz essa comunicação, a primeira comunicação da sua estada no plano espiritual, não é? Já está instalado lá no plano espiritual, tanto que já dá comunicações. Então ele diz que não morreu para os amigos, que só morreu para os que não conheciam o espiritismo, para aqueles que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, sentimento de amor e caridade. Esses permanecem unidos, reunidos. Ele diz que é feliz e mais feliz do que ele esperava, e que gozava, usufruía de uma lucidez rara entre os espíritos. Também já comentamos juntos aqui a questão da lucidez. Ele exorta os amigos a terem coragem, promete estar muitas vezes junto deles, dos amigos, e diz que logo vai dar provas dessa sua nova situação, instruindo os amigos em muitas coisas que nós ignoramos quando estamos presos à matéria, que ele classifica como o espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos. Solicita aos amigos que orem pelos que não têm essa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos, diz o Dr. Demer, assegurando, inclusive, que o mundo dos espíritos não lhe é de todo estranho. Ele diz, parecendo-me até que sempre o habitei. Aqui sou feliz vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que o desejo. Ele fala de uma certa forma que lamenta não ter podido poupar Kardec de uma crise inesperada, de uma enfermidade que acometeu o nosso querido Kardec, e ele diz que, na verdade, está procurando comunicar-se também com Kardec. Depois, a esse propósito, nós vamos ver. Ele se despede dizendo que seria muito breve naquela primeira oportunidade, que não chorassem por ele, que deixassem correr o tempo e que Deus os encaminharia para aquela que ele classifica mansão, onde nos devemos todos reunir finalmente. E garante que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado. É claro que nós sabemos que não basta ser espírita para atingir essa lucidez. Na verdade, se nós praticarmos a caridade, que é o lema da doutrina espírita, a caridade que é o nosso caminho para a salvação, fora dela não há salvação. Kardec já nos propôs, e isso está comprovado. Então, nessa particularidade, nós vemos que este é exatamente o caso de Dr. Demer. Ele faz uma segunda comunicação no dia 30 de janeiro de 1865, e isso porque Kardec não tomou conhecimento da sua desencarnação no dia 25 de janeiro, mas só no dia 30. Então ocorreu a Kardec que ele se apresentasse à mesa mediúnica, e ele então atende ao pedido de Kardec, à mesa mediúnica, e garante, ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. E ele então diz, nessa ocasião, que a morte deu-lhe esse, segundo ele, pesado sono, a que se chama letargia, porém o meu pensamento velava. Nós estamos aqui retomando a trajetória que já estudamos, já acompanhamos aqui em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo.
Ele diz: sacudir o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Nós sabemos que este é um estado, ou é uma passagem, um momento necessário e comum a todos os espíritos. Então ele diz que sacudiu o torpor dessa perturbação e diz: levantei-me e de um salto fiz a viagem. Naturalmente, de um salto, papel da vontade de ele ali transpor esse nível para libertar a sua própria consciência para horizontes mais amplos. E nessa ocasião, foi exatamente nessa ocasião que Kardec sofreu com uma enfermidade, e então Kardec toma a liberdade, mas explica, justifica, que vai nos trazer duas comunicações que tratam dele, Kardec, pela mediunidade ou pela comunicação do Dr. Demer, porque nós sabemos que no Espiritismo não devemos falar de nós mesmos, mas Kardec diz que isso é para provar justamente o oposto, não sobre ele, Kardec, mas sobre o Dr. Demer, com a sua bondade que continua vigorando no plano espiritual. Então, embora sendo de caráter pessoal, essas duas comunicações são trazidas a nós por Kardec justamente para divulgar essa informação, com o objetivo do codificador, ao reproduzir estas comunicações, que seriam a terceira e a quarta, comunicações espíritas do Dr. Demer, que continuava tão bom como espírito quanto o fora como homem. Então, no dia 1º de fevereiro de 1865, o Dr. Demer, também já passamos por aqui por esta comunicação. Então, o Dr. Demer exorta Kardec a ter coragem e confiança nos espíritos e vaticina, antecipa, essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa, e com os conselhos prescritos podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes como fito de vossa existência, como objetivo da sua existência. Ele diz estar ali junto deles e declara que o Espírito de verdade avalizou segundo ele, Dr. Demer, o que me permite falar em seu nome. Nós vemos aqui a categoria espiritual do Dr. Demer, de espírito, que está ali falando em nome do Espírito de verdade. E então, por que, qual o motivo, se não há privilégios? Nós sabemos que ele diz, por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. Naturalmente que aqui existe uma timidez que está toldando um pouco essa declaração do motivo, mas nós sabemos que se ele não estivesse na categoria espiritual em que estava, ele não poderia ter falado em nome do Espírito de verdade. Ele fala da alegria de ter desencarnado a tempo, de estar junto aos amigos que o receberam no plano espiritual. De uma certa forma, como nós já lembramos, ele lamenta não ter podido poupar Kardec da crise inesperada, porque não desencarnara mais cedo e por ser recente a desencarnação, ele só se ocupava então das coisas espirituais. Nós aqui também estamos nos ocupando das questões espirituais no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte e internauta, porque juntos estamos agora nos ocupando dessas situações muito interessantes do Dr. Demer no plano espiritual. E ele promete espontaneamente a Kardec: agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado prestar os meus serviços. E adverte Kardec: conheceis o provérbio, ajuda-te, o céu te ajudará. Isso, evidentemente, se servia para Kardec, imagine se não serve para nós. Estejamos, portanto, todos nós atentos a isso. E então nós temos agora a quarta comunicação,
que foi dada pelo Dr. Demer, também de caráter pessoal, orientação a Kardec para protegê-lo, cuidar dele como médico, no dia 2 de fevereiro de 1865. É a seguinte a comunicação. Sou eu, Demer, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto, sem a intervenção eficaz para a qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe toda a verdade para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições. E assina Demer. Nós vemos aí que ele continua aqui amigo de Kardec, aliás, é assim que ele se qualifica quando dá início à sua comunicação. Diz que na véspera ele lamentou não ter podido poupar Kardec da crise, naquela comunicação do dia 1º de fevereiro. Agora, nesta do dia 2 de fevereiro, ele diz que se alegra, porque o acompanhava quando ele sofreu o acidente, que seria certamente funesto, sem a intervenção eficaz. Nós vemos como nós somos ajudados pelos nossos amigos espirituais, e isso é tão emocionante. E ele comenta que, segundo seus próprios objetivos, suas próprias observações, além de mais informações, ele vai dar, porque vêm essas informações de boa fonte, justamente para ele ficar assim de forma evidente. Quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Ele se referia aqui às obras do Espiritismo publicadas, então, nesse contexto, e também depois de 1865, como nós sabemos. O Céu e o Inferno, esta obra, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, foi publicada no dia 1º de agosto de 1865 e a Gênese no dia 6 de janeiro de 1868, e mais todo o trabalho que ele vinha fazendo na Revista Espírita, e nós vemos que antes disso tivemos o Livro dos Espíritos em 1857, o Evangelho em 1864 e o Livro dos Médiuns em 1861. E nós vemos aqui a questão do excesso de trabalho. Sobre isso nós precisamos nos acautelar muito, particularmente. Eu também aqui me inscrevo nisso, perdoem-me uma referência pessoal. E nós então estamos nesse capítulo, enquanto nós estamos vendo essa advertência, mais do que um conselho, é uma advertência do plano espiritual do Dr. Demer a propósito do excesso de trabalho a que se estava entregando o nosso amado codificador Allan Kardec. Nós vemos, portanto, que nós temos tratamento espiritual, mesmo que não tenhamos pedido especificamente, mas nós pedimos nas casas espíritas o trabalho da fluidoterapia, inclusive com os passes, mas também de cirurgias espirituais, com os fluidos de Jesus, as orientações de Jesus, sobre a tarefa de Kardec e sua doença. Então nós vemos aqui uma advertência gravíssima, que o excesso de trabalho pode, inclusive, redundar
num conceito e numa situação de suicídio por parte daquele que está no excesso de trabalho, ainda que seja para a doutrina, como nós vemos aqui no caso do Dr. Demer. Então, há uma questão que se coloca no caso do Dr. Demer, que é uma situação muito interessante que Kardec apresenta aqui a respeito da primeira comunicação do Dr. Demer, lá no dia 26 de janeiro de 1865. Diz Kardec, e ele diz isso também lá na Revista Espírita de abril de 1865. Ele diz, Kardec: ainda de uma carta de Montauban, extraímos a narrativa seguinte. Tínhamos ocultado à senhora G, médium sonambúlico e vidente muito lúcido, a morte do Dr. Demer em atenção à sua extrema sensibilidade. Sem dúvida, secundando o nosso intuito, o bom médico também evitou manifestar-se-lhe. A 10 de fevereiro, reunimo-nos a convite dos guias, que diziam querer aliviar a senhora G de uma luxação, em consequência da qual muito sofria desde a véspera. Nada mais sabíamos e longe estávamos de pensar na surpresa que nos aguardava. Logo que essa senhora se mediunizou, começou a soltar gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado a seus pés, com a fisionomia oculta, a fazer-lhe fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte luxada, exatamente como faria qualquer médico. A operação era tão dolorosa que a paciente vociferava, empregando movimentos desordenados. No entanto, a crise não foi longa, e ao final de uns 10 minutos desapareciam a inflamação e os traços da luxação, retomando o pé à sua aparência normal. A senhora G estava curada. O espírito continuava incógnito para o médium, persistindo em não lhe revelar as feições, quando, por mostrar desejos de retirar-se, a doente, que momentos antes não daria um passo, se atira de um salto ao centro do quarto para apertar a mão do seu médico espiritual. Ainda desta feita, o espírito voltou o rosto, deixando a mão na do médium. Nesse momento, a senhora G dá um grito e cai desfalecida no soalho, vindo de reconhecer o Dr. Demer no espírito que a operava. Que a paz de Jesus nos ajude a seguir exemplos como o Dr. Demer e de outros espíritos assim tão adiantados. Assim seja, com a graça de nosso Pai Celestial, hoje e sempre. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.